Olá, pessoal. Começamos mais um programa do Fala Cleiton. Já vou pedir para vocês curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Hoje a gente está com dois personagens aqui. O meu amigo Wesley, o Wesley mesmo. O nome dele é esse, eu sempre esqueço. Às vezes eu tenho que ler no papel para lembrar. Mas ele disse que a gente pode chamar ele de Way. E o nosso amigo Fernando Tocco. Isso aí. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Fala, Cleiton. Boa tarde. Quase boa noite, né? 5 e pouquinho da tarde ali. Boa tarde. E é isso daí. O Fernando e o Wesley, o Way. Melhor, conhecido como Way, né? Melhor. Eles fazem parte do departamento técnico do grupo da Sangoban, né? Da Placo, mais conhecido como Placo, como Isover. Então, tem uma outra sigla para esse nome aí, né? A gente chama de PPC. PPC. É como se fosse um núcleo, né? Uma célula ali dentro da empresa que trata de algumas marcas específicas. O Grupo Sangoban tem várias outras marcas, né? Além das que a gente representa, mas nós trabalhamos especificamente com 5, né? São essas que vocês estão vendo aqui na camiseta, né? A gente brinca que parece aqui, né? O carro do Stock Car, né? Que é cheio dos patrocínios. Cheio de patrocinador. Mas é tudo do grupo, né? Todas são do grupo, sim. Grupo. A IPPC é produtos para construção civil, viu? Isso aí. São todas as marcas ali que fazem alguma coisa para construção civil. Então hoje a gente vai falar um pouco aqui, a gente sempre gosta de contar a história de cada pessoa que está aqui, de como que ela chegou no mercado, como que ela entrou. E a gente pode abordar bastante sobre patologias também. Acho que vai ser bem interessante as pessoas entenderem um pouco sobre patologias, né? Legal, a gente pega pouco, né, Stocco? Material a gente tem de sobra aqui. Dá para fazer alguns livros de... Fernando, vamos começar por ti. Conta um pouco da tua história. Como que tu chegou nesse mundo aí da construção a seco, desse mercado, né? Legal. Bom, eu, na verdade, eu tenho 31 anos, né? Eu nunca trabalhei na minha vida com nada que não fosse relacionado à construção. Minha história começou trabalhando de vendedor em uma materiais de construção. Na verdade, comecei trabalhando como repositor, depois virei vendedor. Aí me aprofundei, né? Estudei, fiz um curso técnico, um tecnólogo. Cheguei a estudar um pouco de engenharia também, mas infelizmente, por alguns motivos pessoais, tive que parar um pouco esse processo, mas pretendo aí retomar. E entrei na Sangoban tem 6 anos que eu estou na empresa já. E é isso, a minha história é simples, é essa. Desde os 17, 18 anos que eu entrei no materiais de construção, saí de lá, fui para Sangoban praticamente, então toda a minha história de profissional ocorreu dentro da construção civil. Que legal, que legal. E Way? Oi, conta um pouquinho da tua história. Como que tu chegou no mercado, como que tu chegou na Sangoban? Antes de contar um pouquinho da minha história, tem muita gente que acha interessante. Seu nome veio da onde, né? Principalmente todos os treinamentos que a gente faz. Eu gostaria de saber, inclusive. A gente conhece há um tempo e eu não sabia. Todo mundo quer saber. Eu já te conheço há algum tempo, eu até tenho essa curiosidade, mas nunca te perguntei. E eu vou falar pra você, não tem nenhuma história engraçada, viu? Atrás do meu nome, não. O meu nome, foi minha mãe que me deu esse nome, viu? Eu sou o filho mais velho ali de 4 irmãos, né? Então pode dizer também que eu fui o mais sortudo, né? Os outros são Gisele, Lucas e Bruno. Abraço, um beijo aí pra eles. Então você já imagina com esse nome o tanto de bullying que eu já sofri, né? É isso que eu ia te dizer. Hoje pra ti deve ser normal, se tornou engraçado, mas na escola tu devia ficar um pouco chateado. Sim, não. Fala pra você, com o tempo a gente acostuma, né? Mas sofri até na época da faculdade também. Viu? Mas assim, a história do meu nome, como é que ela veio, né? Veio de parte paterna, né? Da parte ali do meu bisavô, por parte de mãe. Teve esse mesmo nome. E minha mãe resolveu colocar em mim, né? Aí acabou colocando em mim, então assim, essa escolheu história... um premiado? Escolheu o premiado, falou, vai ser esse. Tem quantos irmãos? Eu sou o mais velho de 4. Mas são 4 homens? Não, são 3 homens e uma mulher. Então você foi premiado entre Fui o premiado e o primeiro, E eu fui o premiado primeiro ali, falou, isso aqui vai sofrer mais, toma. Mas vamos lá, conta um pouco da tua história. Como que tu chegou nesse mercado, vamos lá. na Sangoban, nesse mercado de construção civil? Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte também. Eu cresci dentro da construção civil, né? Meu pai é mestre de obras, Arlindo, abraço, um beijo aí também para ele. Desde pequeno eu acompanhava ele ali dentro da construção, né? Eu gostava de acompanhar ele. Então, assim, sempre foi algo que eu fui apaixonado por construção civil, né? Já minha vinda para a construção a seco, como a gente estava comentando aqui um pouquinho fora do ar, eu tentei fugir algumas vezes da construção civil, mas quando o negócio está no sangue... Não tem como, né? Não tem como. Acaba te puxando ali, você adentra de uma forma que você... Quando vê, você já está 2, 3, 4, 10 anos, sua vida inteira já ali dentro. E assim, a minha vinda para a construção a seco é que eu já trabalhei em alguns lugares, né? Tanto chão de indústria, operador de máquinas e por aí vai. Eu trabalhei como apontador de obra também, mas construção convencional. Então, dentro da construção convencional, eu conheci um pouquinho ali da construção a seco, né?
mas não tanto como eu conheço hoje. E assim, eu comecei a trabalhar na Saint-Gobain, que foi aonde eu me aprofundei mais ali dentro da Saint-Gobain, dentro da construção a seco, né? Ali bem no início da pandemia, né? Eu estava dentro da construção convencional ali, era algo aquilo que eu te falei, eu já estava tentando meio que abandonar a construção convencional, uma área também que eu gosto bastante. É a área de TI, né? Tecnologia da informação, então seria a minha segunda faculdade ali se eu não tivesse feito engenharia civil. Então, primeiro eu fiz edificações. Falei, eu vou primeiro fazer edificações. Para ver se eu gosto. Eu caí nessa mesma. Exatamente isso. Falei, vou fazer edificações para ver se eu gosto. Aí gostei. Aí falei, vou fazer um tecnólogo para ver se eu realmente eu gosto. Gostei. Aí gostei. Aí eu falei, agora eu vou fazer engenharia. E aí foi que não deu. Se eu tivesse. Aí quando tu começou a trabalhar no ramo, tu pensou, poxa, eu não devia ter feito isso, mas aí já era tarde, né? Aí já era tarde demais, né? Mas enfim. Mas eu vou falar para você, eu comecei com construção civil mesmo ali, bem no início da pandemia, né? Em 2020. Construção a seco, na verdade, né? Construção civil veio de sangue lá desde quando eu me entendo por gente. A construção a seco foi bem no início ali da pandemia, 2020, e assim, cara, eu não achava que eu ia amar tanto essa área que nem eu amo hoje, viu? O Stocco tá aqui, porque o Stocco até pode me corrigir aí, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada. Eu digo o Stocco porque ele me acompanha bastante, inclusive até a gente já se encontrou algumas vezes lá na Fulltech, né? Sim. Fazendo alguns treinamentos. O Stocco também, né? Desculpa cortar novamente aqui a questão do nome, né? O Stocco também já me gerou alguns bullying, viu? Já gerou bullying. Já gerou alguns bullies aí no colégio, mas parece ser um nome diferente, mas na região que eu moro, de Curitiba, ali, que origem Campo que é? Largo, é italiano. Italiano? A minha família é polonesa, minha mãe é polonesa, mas eu puxei meu pai que é italiano, então até no começo você falou toco, né? É Stocco. Então já... Ah, eu falei toco? Eu acho que é Stocco. Mais normal. Assim, a minha vinda para a construção a seco foi em 2020. Me apaixonei pela construção a seco. De lá para cá não parou, né? Com treinamentos, com as visitas, com o que a gente vai abordar bastante aqui, que a gente estava comentando aqui um pouco antes de entrar no ar, né? Que são as patologias, né? Que a gente pega ali de vez em quando, né? De vez em quando ele foi modesto. É isso que eu queria começar até a abordar com vocês, porque né, eu, assim como vocês, a gente é defensor da construção a seco, né? Sim. E a gente sabe que é perfeito, desde que se siga o manual lá de instalação, com os produtos normatizados, tudo como tem que ser. Né? A gente tem várias empresas sérias, Placo, Gibson, todas as empresas são sérias e boas, todos os materiais são boas. Sim. E o grande problema, como vocês são técnicos, vocês vão em obra, quais são os grandes problemas? É a mão de obra? É o material? Quais são as principais patologias que vocês encontram aí no mercado hoje? A desinformação, quer começar? Né? Tá, vamos lá. Bom, primeiro que eu sou um pouco vira-casaca em relação à construção a seco, porque eu também trabalho há mais ou menos o mesmo tempo que o Whey, mas eu estou na Saint-Gobain desde antes. Então, como a gente estava comentando no começo, antigamente, existiam várias marcas, né, do grupo Saint-Gobain. Então, tinha a Quartzolite, né, que trabalha aí com argamassa, impermeabilizante, rejunte e tudo mais. Tinha a Placo, que é a construção a seco, né, placas, perfis, enfim. A Brasilite, que é telha de fibrocimento, produtos de fibrocimento, né, laje seca, painel wall, placa cimentícia. A Isover, que é basicamente lã de vidro, mas trabalha na parte de termoacústica. E a Ecofon, que também trabalha com termoacústica, né, painéis acústicos, enfim. E antes, todas essas empresas, cada uma era uma empresa independente. Então, existia um corpo técnico da Quartzolite, um corpo técnico da Placo, um corpo técnico da Isover e assim por diante. Né? Um corpo comercial, uma logística, um RH para cada empresa. E desde 2019, se eu não me engano, foi que houve esse PPC. Né? E eu não vim da Placo, eu vim da Quartzolite. Eu vim da construção convencional. Então, é realmente onde é a minha especialidade, na parte de argamassa, impermeabilizantes. E o pessoal da Quartzolite aí que tá me ouvindo, desculpem, tá? Cuidado aí, senão amanhã você recebe um monte de mensagem. Desculpem, aí virei a casaca. Porque assim, hoje a gente trabalha com todas essas marcas, né? E eu realmente me apaixonei pela construção a seco. Então hoje eu tenho um grande amor pela Quartzolite, mas a construção a seco me São pegou. poucas as pessoas que conhecem esse mundo da construção a seco que não se apaixonam, né? É verdade. É isso que eu ia comentar agora. Isso eu acho muito legal, porque todo mundo que vem aqui no programa, todo mundo que eu conheço, é apaixonado pelo que faz. Cara, assim, quando a gente estava comentando, eu sou engenheiro civil, né? E que nem o Stocco estava falando aqui um pouquinho antes da gente entrar na área. É algo que as faculdades deviam abordar isso mais lá dentro, né? Ter uma área específica ali, de repente, para construção a seco,
para steel frame, Devia ser porque uma você matéria. aprende, devia Uma ser uma matéria. matéria, Deve ser uma exatamente. matéria, tanto na Lógico. arquitetura quanto em engenharia. Porque você até aprende alguma coisa ali de cálculo de estrutura metálica, de raso. madeira, Mas é eu muito acho raso, assim, é bem pouco. eu acho sinceramente que pelos dados que a gente tem assim do quanto isso está crescendo aqui no Brasil, eu acho que é questão de tempo para que isso aconteça, tá? Principalmente agora com, tempo. com a saída da norma, né? É. Do steel. Eu acredito que a partir desse ano e o ano que vem tem tudo para dar um boom, né? Tem. Cara, eu acho que esse ano vai ser um ano chave já. Vai ser uma virada Eu de digo chave. que assim, nós temos algumas apresentações, né, inclusive institucionais que nós fazemos palestras, né, treinamentos para profissionais e tal. E tem alguns dados lá, eu não vou me lembrar de cabeça exatamente, mas existem 2 dados lá que, assim, quando eu vi essa apresentação, eu olhei e falei, cara, é isso, é aqui que eu quero entrar, né? Que, assim, é o crescimento do Brasil em construção a seco, assim, acho que, se eu não me engano, esses dados são de 1998 a 2014, se eu não me engano. E, assim, era um crescimento de quase 30 vezes. Não era 30%, eram 30 vezes. E a quantidade de drywall, né, que é utilizado no Brasil versus o que é utilizado nos Estados Unidos e por ano. Então, assim, é uma curva muito exponencial. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, existe um grande gap aqui, né? Vai acontecer isso aqui. Então, muita gente diz que a construção a seco é o futuro. Cara, eu acho que não é mais o presente. futuro. Já É o presente. já é o presente. Eu falo isso nas minhas palestras. Até o tópico dela se chama construção a seco, lá de steel frame. É futuro ou presente? E a gente fala disso. Na Forrotec, para vocês terem uma ideia, o drywall ele sempre foi o carro-chefe e mais de 6 meses para cá já a coisa vem se mudando já. Legal. E realmente é um crescimento que a gente vê que, assim, pelo menos assim, na minha região, né, de Curitiba, não sei como que é, acho que cada região tem a sua particularidade, mas eu vejo hoje muita construção de Curitiba? híbrida. Curitiba, eu moro em Curitiba. Dia 24/2, eu vou estar dando uma imersão junto com a minha amiga Sheila Balis. Ela faz os McDonald's lá de steel frame. Legal. A gente vai estar dando uma imersão de lá de steel frame lá em Curitiba. Show. Tô convidado, não? Tá convidado. Manda um convite Puta, pra mim que que eu legal, vou. Com que certeza legal. eu vou. Tá eu vou. convidado. Queria estar de perto para poder participar. Já Perto tem do meu aniversário, dia 19 é meu aniversário. Ah, se é? tiver Aí, já vou presentão. Já. presente de aniversário. Presentão já, que legal. Pode mandar como presente lá, depois te passo o meu endereço. Vamos convidar, então, aproveitar que vocês estão aqui, que nessa imersão a gente está trazendo alguns patrocinadores. Vamos chamar o pessoal da Sangoban para patrocinar lá, tá junto com a gente, e para patrocinar o nosso programa aqui. Claro. Isso aí Claro, tem que ser levado, né, para as nossas superiores, mas Então Vamos vocês vão ser conversar. a nossa ponte para isso. com certeza. Com Cara, certeza. sair daqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser levar para os supervisores ali. sabe? Vou dar uma ligada Coordenadores, pro nosso diretor geral aqui, que ele é meu amigo pessoal, né? Nosso diretor geral, tem o contato pessoal dele, a gente faz churrasco. Não, brincadeira, não tem. Mas eu vou levar essa informação adiante, pode deixar. E o mercado tá bem difundido hoje, né? Tá. Agora também a gente vai ter o Enix, agora acho que é abril. Em abril. Né? abril. Carol e o Everton, que também já tiveram aqui no programa. Também que é um evento sensacional, né? Legal. Possivelmente a gente vai se encontrar lá também, porque esse daí eu já deixei na minha agenda, esse eu não vou perder. Eu sempre vou em todos, né? O do ano passado eu consegui perder ali por conta de agenda e tudo mais, mas esse ano eu já me Já reservei, travou já travei a agenda pra na não data. ter erro, ali. Eu né? falei, E vai estar esse eu muito não legal, perdi. tá? Puta que legal. Vai estar muito legal. Eu recebi uns spoilers aqui, vai estar muito legal, muito legal. Como sempre, todo ano, né? Todo ano ali. Uma das maiores feiras ali do steel frame, da construção, é o Enix, né? É a Feicon da construção. acho assim. que é a construção maior a hoje, seco, né? É maior. Eu acho que sim também. Mas enfim, bom, igual eu estava comentando, né? Eu vejo muito, hoje em dia, já transferindo muito para a construção híbrida, principalmente em Curitiba. Então, os edifícios, principalmente residenciais, eles contam ali com o esqueleto, né? Estrutura de concreto. Muitas vezes o fechamento externo ainda continua concreto, mas internamente é praticamente só drywall. Mas tá mudando. Eu faço muita obra industrial também. Isso, também. E, cara, eu acho que tá mudando muito, já tá híbrido. Por exemplo, terminei uma agora em Palotina, onde toda a estrutura foi de aço pesado, que era uma obra grande. E a gente fez todo o fechamento em light steel frame internamente drywall. É por isso que eu sou apaixonado por esse sistema também. Você consegue trabalhar em conjunto com outros sistemas construtivos ali. Tu consegue conversar com todos os Consegue conversar sistemas. com todos os sistemas. E eu acho que assim, como o Stocco estava comentando, e como você também estava falando aqui, tem tudo para esse ano ser uma virada de chave, porque o mundo está cada vez mais rápido, né? As construções, hoje o pessoal não quer esperar mais um galpão, uma casa ser feita em 1, 2 anos.
Desde É aquele famoso ditado, né? Tempo é dinheiro, né? tempo Tempo é dinheiro, literalmente, exatamente. né? Exatamente. Então é muito legal isso, sabe? Você vê uma construção, você passa... Eu sou apaixonado por conta disso. Que assim, como eu comentei aqui, eu fazia parte da construção convencional ali, né? E tipo, você levantar uma casa na construção convencional antes era um ano, né? Ficava lá dentro da construção. Bem trabalhado, né? Bem trabalhado, isso mesmo, bem trabalhado. Hoje, de vez em quando, a gente vai fazer um treinamento ali, um startup de obras, né? Você chega lá, pô, tá na estrutura. Você vai 15 dias depois, o cara já plaqueou, já fez o tratamento de juntas e tá preparado para pintura. Você fala, poxa, meu, eu fiquei 15 dias ou um ano sem vir aqui, sabe? Acontece bastante. Às vezes a gente fala, né? Nós fazemos dentro da Saint-Gobain, né, alguns acompanhamentos periódicos, né, em obras mais específicas, que necessitam ali, talvez, de um acompanhamento mais de perto. E aí, às vezes acontece, né? A gente faz uma visita e fala, então, beleza, semana que vem eu volto aqui para ver o andamento. Fala, não, semana que vem já terminei. Não adianta você vir. Não dá, é muito rápido. É muito rápido. Dinâmico, né? É muito dinâmico, exato. muito dinâmico. E é isso também é legal também, porque porque as indústrias também tá se preocupando com isso, né? Não só a Saint-Gobain, mas como as outras aí também se preocupam com isso. Porque você vê placas atrás de placas saindo, né? Na indústria. Hoje, para você ter ideia, a gente não consegue manter nada em estoque. Por conta disso. A placa, inclusive, teve, né, aumentou mais uma linha de produção, ampliando, né? né? Porque gargalou, realmente gargalou. Nós estávamos vendendo, assim, não vendendo literalmente, mas a demanda de venda estava maior do que a nossa capacidade produtiva. Então, isso realmente gerou um transtorno. Isso lógico, mostra o quanto né? o mercado está crescendo, né? Exato, crescendo, exato. exatamente. Isso não é só o grupo Saint-Gobain. Não, É todos. A Então, assim, indústria, no indústria geral, por de inteiro. construção a seco. Exatamente. Indústria Gerou-se por um transtorno, né, por causa dessa... Mas é igual aquela plaquinha, né, que a gente vê às vezes quando tem alguma obra. Estamos em transtorno... desculpe o transtorno. Estamos em obras para melhor atendê-los. Então, durante esse tempo houve esse transtorno. Graças a Deus, hoje já está tudo se normalizando. Mas isso representa realmente o que você falou. Principalmente nessa o quanto parte cresce. residencial, eu acho muito legal. Porque o que tu vê? Quando um casal vai construir uma casa, eles contratam lá uma construtora, um engenheiro, um arquiteta. No final da obra... Ninguém mais conversa mais, tá todo mundo brigado, a obra tá atrasada. Na verdade? Não, é raro, mas acontece bastante, né? E Eu na trabalhei um curto período da minha vida, eu trabalhei com obra, dentro de obra, né? Foi uma experiência, assim, cara, sensacional, uma faculdade. Mas realmente é um ambiente amistoso, eu diria. E a construção a seco traz essa velocidade que no final da obra tá tudo amoroso. Né? O cliente está feliz, tá todo mundo feliz. Rola aquele churrasco. Faz um né? churrasco, uma inauguração da casa. Não tem processo judicial. Não, é muito legal isso, cara. É muito legal isso. Isso é interessante. Você pega, tipo, você pode passar até o mesmo prazo para a pessoa, né? Sua casa vai ficar pronta em 6 meses. De repente você entrega para ela em 3, o cara vai falar, pô, o que você fez aqui? Essa obra de Palotina eram 1.380 metros quadrados de parede de fechamento. E mais as paredes internas ali. Eu dei o prazo de 2 meses. Eles duvidaram, mas fecharam comigo por conta do prazo e colocaram uma multa lá no contrato. 60 dias de obra. A gente entregou a obra em 52 dias. Inclusive, na verdade... Agora, não, você imagina a cliente, o morador que foi morar. Como é que o cara fez isso, né? É igual o Eixer falou, por exemplo, eu chego pro meu cliente e falo, né, eu vou... te prometo 6 meses de obra, né? Eu vou te entregar a obra em 6 meses. Quando a gente fala em construção convencional, se você promete 6 meses e você entrega em 6 meses, você realmente merece um prêmio. Não, porque... e sem tirar todas as outras coisas que vem acompanhado com isso, né? Você pega a construção convencional, de 25% a 30% é entulho. Construção a seco é 5% disso daí, não chega a passar. De 5%. Você pega a construção convencional, é até algo também que já aconteceu comigo na época ali que eu tocava a obra, né? O que acontece? Você tem todo aquele transtorno de concreto, você tem que ligar a bitoneira. Até uma história também interessante que aconteceu comigo. A gente estava fazendo um galpão em Mogi. E do outro lado da avenida, né, tinha um local lá que vendia móveis planejados. Aí toda vez que a gente ligava a bitoneira, o cara não conseguia falar no telefone, nem fazer nada, né? Nem ter uma reunião, nem nada do tipo. Tanto que ele foi se queixar, né? Se queixou com a prefeitura e tudo mais. O que a gente começou a fazer na obra convencional? Lá dentro, começou a fechar a porta do galpão na hora que precisasse ligar a bitoneira. Pro som não vazar para fora. Pro som não vazar para fora. Dentro da construção, cara, dentro da construção a seco você não tem concreto, você não tem pedra. O que você vai fazer? Basicamente, a massa ali para tratamento de drywall, o maior barulho que você vai ter é de uma parafusadeira. Uma furadeira. De uma furadeira, parafusadeira. Parafusadeira. E é bem silencioso, E é por bem sinal, silencioso. né?
Cara, então assim, é muito legal. Tirando isso, e todos os outros adjetivos aqui, cara, eu participando ali dos dois mundos, né? Eu posso dizer para você, eu participei mais da construção convencional, mas eu sou mais apaixonado pela construção a seco. Por conta de todos esses eu certamente aqui vou receber alguns hates, né? Meu pai vai ter me bater também, porque meu pai é da construção convencional. Eu vou receber alguns hates, porque eu vim da construção convencional, né? E eu tô aqui falando muito bem da construção a seco. Não que eu não deveria, mas realmente é uma mudança que eu acho que ela é um tanto quanto inevitável no mundo de hoje. Então, não tem muito o que fazer, não. Eu nasci dentro da construção a seco. O meu pai era montador de drywall. Agora ele está aposentado, montador de drywall. Então, eu botei a mão na massa por muito tempo quando eu era moleque. Então, eu cresci nesse mundo. Então, eu sou apaixonado. Acho até, assim, é um tanto quanto, assim, terapêutico, né? Eu acho, pelo menos, né? Que você fazer uma parede de drywall ali enquanto você está parafusando. É uma coisa, uma montagem, né? Acho que tem até um quê terapêutico, né? Assim, tem. O que a gente estava comentando, as indústrias também, né? Se preocuparam também o quê? Fazer placas hoje que você não precisa colocar um reforço atrás. Já vai segurar ali a sua bancada. Se você pega a placa, hoje a placa tem a Performa, tem a placa Hábito. As outras marcas também se preocuparam com isso, né? Tem as outras placas ali das nossas marcas. Tem muita gente que não conhece ainda. Mas tem muita gente que não conhece. Exatamente. A galera ainda tá no STR e URF, né? Eu tive numa reunião esses dias, onde o cara... Eu cheguei lá para apresentar a empresa, ele era um dos sócios. Quando eu falei, não adianta, porque isso aí tem que botar reforço. Eu disse, não, mas deixa ele falar. Quando ele terminou, eu perguntei, tu já conhece essa placa aqui? Não, o que é isso? Aí eu expliquei para ele o que era. Então não precisa mais desse reforço. Então evoluiu. Evoluiu. Porque você pega o reforço, né? Você fica meio retido a um ponto de fixação, né? Aí você demonstra para a pessoa, você coloca essa placa aqui, placa de 1,20 por 1,80. Não precisa mais. Não precisa mais. Em qualquer local que você furar ela ali, é uma tecnologia. E é engraçado até, porque assim, no começo, até nós mesmos, né, que somos dentro da indústria, quando tem uma coisa assim, é lógico, a gente sabe que existe um processo produtivo, existe um controle de qualidade, e tudo que está escrito ali nos manuais técnicos são baseados em ensaios e mais ensaios exaustivos, e enfim. Mas nós mesmos ficamos meio... Mas será que isso aqui funciona, cara? Será? E eu já tive a oportunidade, assim, várias vezes, né, de... Vamos estressar realmente esse produto para ver. E eu já fiz na Playerform, pendurei lá quase 80 quilos e o negócio... E funciona, né? E funcionou. Assim, aí vai uma história pessoal também aqui. Eu também, logo quando eu entrei, eu tinha dúvida. Eu falei, performance, 50 quilos numa placa de gesso, num ponto. Cara, teve uma vez que eu fui fazer um treinamento, nem vou falar o nome da revenda aqui, mas fica em São Paulo, né? Se eles estiverem escutando, eles vão saber eles vão saber quem que é. Mas eu fui fazer um treinamento numa revenda há um tempo atrás. Cara, ele fixou. Eu já sabia, eu estava há um certo tempo já, né? Dentro da Saint-Gobain, eu já sabia ali que suportava. Qual que era o teste? Eu ia colocar um balde de Placomic de 25 quilos em cima. Mas o que eles fizeram? Colocaram 2 mãos de força, colocaram a madeira em cima e tem um carinha lá que, cara, dá quase 2 de mim aqui, sentou, sabe? E subiu em cima da bancada e começou a pular. A placa ficou lá, intacta. A mão francesa entortou um pouquinho, mas a placa... O aço entortou. O aço entortou, mas o aço da mão francesa. Aí você fala, realmente funciona. 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 E isso daí é algumas das coisas que a gente passa também nos treinamentos, nas visitas, né? A gente serve como laboratório também, né? Acontece. Vamos colocar aqui 100 quilos para ver o que acontece. Coloca. Que o pessoal não esteja ouvindo isso, tá? Mas assim, a gente estressa realmente para saber até onde é o limite, né? E vocês fazendo parte do departamento técnico, né? Uma dúvida minha, que eu acho que eu sei a resposta, mas o grande problema do mercado hoje é o desconhecimento de como executar, né? Também o desconhecimento. Eu diria que o desconhecimento é um dos pilares, sim, mas eu acho que o segundo pilar é como é que eu posso dizer de uma forma mais branda? É o profissional que ele não se modernizou, que ele tem o conhecimento. Muitas vezes ele tem acesso ao conhecimento, mas ele está vetado não, eu sempre fiz assim e eu vou fazer assim e é assim que funciona. Então eu acho que isso também... Por que isso acontece? Na minha opinião, né? Não sei se o pessoal vai concordar comigo. Você tinha um produto que trabalhava de uma forma, né? Existiam algumas características ali desse produto que ele funcionava daquela forma e o profissional executava daquele jeito. Só que as coisas se modernizaram. Hoje o produto é diferente, o processo é diferente, mas o profissional ele quer fazer da mesma forma que ele fazia com um produto que não é igual àquele que ele está usando hoje.
E então alguns problemas às vezes acontecem por isso. Mas sim, por falta de execução informação e também. de informação. Também. Hoje eu vejo o quê? Um é pelo isso daí, sim. Pela falta de conhecimento, falta da pessoa ali não buscar, de repente, começar a executar um produto novo sem nem antes ter buscado ali no site como é que, vou buscar o BT do produto, vou buscar o manual. Acha que placa de gesso é tudo igual e placa de gesso pode instalar tudo da mesma forma. E, na verdade, não é assim. Você tem placa, você pega a Glasrock mesmo, por exemplo, você vai colocar a Glasrock do lado externo, você não pode trabalhar com a fita de papel, que você vai ter problema. Você não pode trabalhar com a fita telada para tratamento de juntas ali do lado interno, É uma placa de gesso, mas é um sistema diferente. É um sistema que diferente. compõe ali, é diferente isso. É diferente. Então, assim, tem muita gente que, vou trabalhar com um produto novo, mas não vou correr atrás da fábrica, não vou entrar no site e... acho que gesso é tudo igual, e na verdade não é. Não é. Então, vários sistemas ali diferentes. E outra coisa também que eu acho, assim, que peca bastante também... aí já está agregado um pouco com a falta de conhecimento, né? É a má instalação. A má instalação. Acontece. Mas ocorre por quê? Porque a pessoa também não corre atrás de conhecimento, né? Muito. E hoje em dia, assim, né? O nosso trabalho dentro do departamento técnico é também dar acesso à informação. Então, nós ministramos treinamentos, palestras assim, para engenheiros em faculdade, treinamento para vendedores, treinamento em obra, acompanhamento de obra. Isso tudo que nós temos esse serviço assim, de forma mais presencial. Porém, existe uma plataforma da Sangoban que chama-se Parceiro da Construção, onde tem vários mini cursos, inclusive já é um certificado, né, esses cursos. Que é possível. Então, acho que hoje, com a tecnologia, não tem desculpa para dizer, eu não sabia, sabe? Antigamente, eu até concordo, as informações eram um pouquinho mais difíceis de ser acessadas. Mas hoje em dia é fácil, todo mundo tem uma internet. Com o celular na mão, né? Com o celular na mão, Com o celular na mão, tu tem acesso a qualquer informação hoje. Doutor Google, né? Qualquer coisa você precisa. Eu só acho assim que você tem que tomar bastante cuidado com quem que você está correndo atrás da informação. A internet tem tudo, mas ela tem muita coisa também que não é verdade, né? Você tem que saber peneirar um pouco. Tem que ter um filtro também, ali da onde que isso está indo, né? Isso é importante. Mas assim, hoje a gente tem canal no YouTube, a gente tem grandes profissionais que... Exato, de renome, né? Tem cursos que são pagos, mas hoje, gratuitamente, também tu consegue muita coisa na internet. Eu tenho uma ressalva, talvez um pouco negativa em relação a isso. Eu conheço alguns influenciadores, no digo que eu vejo na internet, não conheço eles pessoalmente nem nada. Mas eu conheço alguns profissionais que têm muitos seguidores e, infelizmente, às vezes eles estão lá no canal. Galera, vou ensinar você a fazer isso aqui de um jeito fácil. Entendeu? Esses dias, eu não vou falar exatamente o que aconteceu, porque senão vão ligar a pessoa que eu tô falando e... não, mas eu vejo, também eu vejo isso. Eu não vou ligar isso, mas ele falou, eu descobri um jeito fácil de fazer procedimento X. E aí a gente olha... Tá errado. Fala, você fala, Deus, cara, esse cara é ninja, como é que ele tá explicando, cara? Fala. Onde que ele aprendeu isso, né, cara? Então, assim, é um negócio meio... Você começa tem que tomar um cuidado, porque tem muita gente que passa a informação incorreta. E a gente, muitas vezes, né, o Wei deve concordar comigo. O pessoal fala, mas vocês da indústria, vocês estão muito engessados, estão muito... tudo que você vê com papelzinho aqui, que tem que ser assim e tal. Cara, é porque o produto, ele antes de ser inserido no mercado, cara, é feito vários testes, é estressado, sabe? E assim, a gente no tá trabalhando com um tipo de então... sistema que é industrializado, né? Então não tem outra forma tem de fazer. Processo. Tem um processo. Existe, lógico. E quem está executando de uma forma diferente, ele tem que estar ciente que a responsabilidade dele. Se dá algum... Pode ser que funcione, pode ser que funcione. Mas a responsabilidade de dar certo e dar errado é dele, já não é mais da indústria. Né? Assim, teve um profissional que me falou uma frase esses dias, que é uma frase que ela não diz nada, mas ao mesmo tempo ela diz muito. Eu também não vou falar o que é realmente, mas era uma situação que a gente falou, cara, e se eu fizer isso aqui, dá problema? Né? Ele falou, cara, é o seguinte, se não der problema, não tem problema. Mas se der problema, aí é um problema. Então, assim, o que significa? Se não der problema, tá tudo certo. É o que eu falo. Cara, eu colei a cerâmica com chicletes, cara, e deu certo. Meu, que bom. Se pra você deu certo e funcionou, fechou. Mas se der problema, aí a gente tem um problema. Mas pra vocês isso é um problema? É um baita de um problema. Essa xícara, ela tem que estar aqui. Aí o Ashley, ele é da indústria. Mas eu acho que se der que dá, né? Tu acha que dá problema? Não, eu acho que não dá... Se ele me falar isso e der problema, eu culpo ele. Exatamente. Esse é um problema. Então, eu acho que quando tu altera alguma coisa... Assim, eu já fiz coisas fora de norma, onde eu bati no peito, até pela experiência que a gente tem.
né? Isso, Funcionou, deu certo. Mas Mas eu a sei que a parte- responsabilidade e você o risco assumiu isso. daquilo é sua. meu. Exatamente. sua. Muitas vezes a gente passa por isso até... Hoje a gente está aqui vestindo a camiseta da empresa. Então, assim, todas as vezes, pelo menos que nós vestimos a camiseta da empresa, todas as orientações que nós damos são baseadas nos procedimentos que a empresa E diz, baseado em nas norma. diretrizes da empresa. Então, a empresa diz que tem que ser X, Y, Z, a norma diz que tem que ser X, Y, Z. Nós sempre vamos instruir X, Y, Z. Mesmo sabendo que tem, às vezes, uma forma alternativa, que às vezes a gente até acompanhou um processo e funcionou, a gente não vai fugir disso. Por quê? Porque qual a garantia disso aqui dar certo? Se isso aqui der errado... Foi aquilo que você está comentando. Se a gente vai num treinamento, que nem eu estou, por mais que a gente não seja responsável, é algo que eu sempre comento, né? Nos treinamentos, nas palestras. Olha, cara, a gente não assina RT por meio da Saint-Gobain e a gente não é responsável pela sua obra. A gente está aqui para orientar vocês a fazer a instalação ali conforme norma, conforme todas as nossas Conforme esse orientações. manual aqui que a gente tem. É, né? exatamente. Só que se o cara, no meio do treinamento, tá lá no meio da obra, ele comentar comigo, falar, essa parede aqui não dá por conta de uma tubulação. Eu posso movimentar? Cara, e eu falar que sim, Exatamente. chegar lá na frente de algum problema, ele vai falar, foi o técnico da Saint-Gobain, foi o técnico da placa que me orientou. E ele vai ligar lá e ainda falar, foi o Ashley que disse que dava pra fazer assim. Mas o técnico me falou que dava. Então, exato. então assim... Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo e tomara que eu não... Quando a gente tá com essa camisa, tem um peso. Tenha um peso Eu muito tenho grande. uma responsabilidade porque nós não estamos falando talvez como o Fernando ou como o Eixel, a gente está falando como o Saint-Gobain. Vocês representam a empresa, né? A indústria, exato. Então, assim, por mais que aconteça... Já aconteceu comigo também, nos casos que você falou, de ter uma experiência, de conhecer e falar, não, eu já fiz esse procedimento e deu certo. Se a indústria não indica, a partir do momento que a indústria não indica, não tem garantia. Se ele fizer esse procedimento, quem está dando garantia sou eu. Então, é um risco que tem que tomar cuidado. E eu posso falar isso com propriedade. Quando tu executa dentro das normas, tu tem a garantia e tu tem respaldo da indústria. Perfeito. Costumo dizer que Esse- você vai ter essa é a questão. a dupla garantia, né? Tanto a sua quanto a da indústria. É porque assim, acontece de um lote ter algum problema. Acontece. Pode né? acontecer. Eu A já tive indústria é problema grande, né? com a placa, foi resolvido. Por quê? Porque eu instalei tudo conforme o manual de instalação e quando deu o problema, né, foi o técnico lá, né? O Ashley olhou, tá tudo ok. Foi o Eixel que foi lá ou não? Foi. Eu lembro. Aconteceu já com a Gibson também, né? Pô, pessoal, aqui deu problema. Foram lá também. Então, eu acho que quando tu tem esse respaldo da indústria também. Eu acho assim, defeito, cara, todo mundo vai errar. A empresa é grande, a indústria é grande. Eu tô falando aqui do caso, assim como a Forrotec, a gente já errou também. Só que chega lá, a gente identifica o erro, foi o erro nosso. Vamos exato, resolver esse erro. exato. A gente não terceiriza para a indústria, é nosso o erro. Vai tudo do quê? De você ir na obra, de você ir em loco, visualizar que o problema é seu e resolver, não tem? Resolver. Eu acho que tem uma resolver. questão assim, muito importante nisso que você falou em relação a garantia e responsabilidade, que é o seguinte... Vamos supor que você, sei lá, vou pegar o exemplo da construção a seco mesmo. Executou uma parede de drywall e essa parede, por algum motivo, causou algumas fissuras nas juntas. Vou pegar um exemplo bem hipotético, tá? Quando nós técnicos vamos fazer uma visita técnica, para que serve a visita técnica? Para fazer uma análise da situação e entender se essa patologia que você está reclamando está relacionada à qualidade do produto ou está relacionada a algum outro fator externo. Se no momento que nós chegamos lá, a gente encontra, por exemplo, sei lá, vamos pegar um perfil fora de norma, ou às vezes algum ajuste técnico, né, para não falar gambiarra, e esse problema está acontecendo, a partir desse momento a gente fica em cima do muro de certa forma, porque aquele problema que está sendo causado, ele está relacionado ao quê? Ele está relacionado ao produto ou à aplicação? Porque eu tenho falha na aplicação. Sim. Então, como que eu vou saber se a falha da aplicação causou essa patologia? Problema, Então, fica difícil para a gente definir até se a gente vai tratar esse caso como um defeito ou não. Quando você chega numa obra onde tudo está executado conforme tem que ser e o defeito aconteceu, meu amigo... Não tem o que discutir. Pra gente é complicado, porque eu não tenho argumento para te dizer que pode ser uma má instalação. Você instalou da forma que é pedido. Então, a partir daquele momento, né, fica complicado. Tem um cliente nosso, não é meu cliente, na verdade, que a gente orçou para ele. Esse problema aconteceu ontem, uma obra de um porte até grande, de steel frame. E ele está tendo problema. Com trincas, fissuras... Com aço. Ou você não pode... O aço fora de norma. Ah, tá. Então, ele veio me consultando, ele não fechou comigo, mas ele veio me consultando e eu venho dando umas dicas.
E ele me mandou ontem umas fotos e eu disse, cara, esse aço aí não é steel frame, tá fora de norma. Tá acontecendo bastante, viu? Tá acontecendo bastante. Eu não sei, porque assim, eu não sei aqui no Sul, mas São Paulo... Tem muito. Tem muito, né? É que assim, Não, tem. a Forrotec, a gente não utiliza nada fora de norma. Nada. Inclusive, quando eu compro o aço, eu tenho micrômetro, a gente confere Puta, tudo. Isso é show. Então, Quem dera se todo mundo tivesse esse cuidado, viu? e já Eu aconteceu... não acho, cara, eu não acho. Porque daí talvez a gente não estaria... Ah, não, mas aí não, mas aí não vai responder a reclamação. Não, brincadeira, vai fazer brincadeira. E já visita, aconteceu de treinamento. grandes brincadeira. indústrias me mandarem o aço tá fora de norma. A gente É devolve um tudo. processo, né? Se a gente disser, nós somos perfeitos, nós nunca erramos, É que esse é o problema, é que o cliente... Não, pode ser um defeito de lote, pode. né? Pode. Ninguém Mas tá aí, ali, lá no ninguém meio tá vai ter falando. uma, duas, beleza. Não todos, né? Agora Até porque pega é um uma, lote é lá uma de máquina que tudo. faz, mas ela é É. operada por um ser operado. humano. E o ser humano é fadado a falhar. Só E que tem aí o muita problema, construtora- às vezes o cliente, ou até a construtora, eles acabam contratando light frame, mas eles não conhecem light frame. Isso que eu ia Aí comentar chegou um aço agora. lá, perfil de 90. Deixa tudo na mão do instalador, né? Eles não sabem. Não sabe. É onde acontece a patologia depois, lá na frente. Exatamente. Isso Tá acontecendo bastante. Nas visitas que eu tô fazendo mesmo agora em São Paulo. Cara, é o que o Stouco tava comentando. Assim, não tem o que discutir quando você chega lá e vê o aço fora de norma. Não tem. E isso, para quem já conhece, é visual, né? É visual? É visual. Você chega um perfil de 48, você não precisa nem medir para ver que tá com 45, 46. Você já vê ali, você já percebe Opa, diferença. eu tô acostumado é igual escada, né? Tem aquela questão da fórmula de Blondel, né? E o aço, Que você altera, sabe da fórmula de Blondel, né? Existe uma altura do padrão, né? Uma Ah, eu já relação vi, entre eu já vi. espelho e o piso. ah, sim. E o espelho, ele tem que ter uma mesma altura. E se você tem uma escada, sabe, de 30 andares Vai e no todo meio mundo. você coloca meio centímetro Ele fora, mostra. não é que ele mostra, a hora que você vai subir, você vai tropeçar exatamente nesse degrau. Porque o teu cérebro, ele sabe aquela altura, ele cria como se fosse Um padrão. um padrão e ele vai subir o teu pé na mesma altura. E a hora que chegar ali, você... Então é de tanta gente mexer com eu isso que você falei pega e fala, opa, Eu falei para você que Tem alguma coisa eu falei aqui. para você no início aqui que esse aqui é um cara que É o nerd, né? não. é o nerd da turma. E o, Mas perfil, é interessante. e o sabe? perfil, ele é um dos produtos principais que compõem o sistema e ele ficou oculto. Às vezes tu pode ter uma patologia na placa, uma fissura. Exato. E Isso transparece depois até no tratamento de juntas, né? no tratamento de junta. Você vê a junta toda ondulada ali, mas você não tá vendo trinca na junta. E se esse nem for o nada do problema, ainda dos menores, né? Então, fácil de resolver. Como é estrutural, pode ter um É. problema muito mais sério Não, depois. aí você pega um perfil fora de norma, que não tem aquele tratamento de zinco, né? Que tem que ter a norma ali. Classe de Tem- zinco, né? Tem uma umidade dentro da parede, esse perfil oxida, cara. É. O risco dessa parede vir a colapsar com o tempo é grande. E Então- o aço, ele não pode enferrujar. Não Ele pode tem essa enferrujar. camada de zinco justamente para Justamente. proteger. E o drywall até não é uma parede estrutural, né? Então, um colapso de uma parede de drywall, não que seja legal, né? Mas o colapso de uma estrutura de steel frame é muito mais exatamente. perigoso. E esse zinco, ele é tão eficiente que a gente constrói frente e mar. Claro que com uma Uhum. camada um pouco maior que É, para tem área outra urbana. classe, né? Sim, É sim. a área urbana é Z275 275. e a área litorânea é o 350. 350 É, gramas por 350 É isso gramas mesmo. por metro quadrado, por né? metro quadrado. Uhum. Exatamente. Perfeito. Cara, tá assim, mas é muito legal isso. Porque aí quando você pega uma indústria que não se preocupa com isso, é que nem a gente estava comentando aqui. Se a maioria das construtoras hoje, lógico, eu percebo que eles estão tentando adentrar mais ali nesse mundo. Até quem não conhece e fala, vou pegar uma construtora para fazer minha obra aqui e vou pegar um instalador de drywall. A construtora, eu percebi do final, do comecinho do ano passado até hoje que eu estou fazendo bastante treinamento para construtora. É verdade isso. Para drywall. Justamente para quê? Para na hora da qualidade da construtora ir lá conferir, eles saberem o que tem que conferir, né? Espessura do drywall. Como é que você sabe hoje que o perfil... Eu dou muito treinamento na região aqui, até para consultores não são nem mil clientes. A gente vai lá, dá o treinamento para a engenharia deles justamente para isso, para eles fazerem a conferência depois. Porque como que você vai conferir se alguma coisa tá certa se você não sabe como é o certo? Tu vai aceitar qualquer coisa. Exatamente. Para E quem foi- não sabe para onde vai, qualquer E, caminho até algo também que eu comento, né? Com as construtoras, quando eu faço o treinamento, que eu percebo que o pessoal tem pouco conhecimento ali, né? Eu falo, olha, como é que você sabe que esse perfil é normatizado? Porque vai ter o número da norma ali impresso, E por norma ele tem que estar impresso em todo. tem que estar impresso em todo. todo. Tem que estar impresso. Vai ter o número da norma, vai ter a espessura do aço, vai ter o horário de fabricação, vai ter ali o nome da empresa que fabricou, né? No caso a placa ali ou qualquer uma outra. Tudo mais. Então, assim, tem umas
série de formas ali de você descobrir se o perfil é normatizado ou não. Sim. E até para quem está assistindo a gente, tu pode solicitar a nota fiscal, de onde veio o Exato. aço. Os laudos. Sim. Para a indústria, tu pode, pro teu fornecedor, tu pede lá, essa nota fiscal tem que chegar em ti. Sim. E lá vai dizer que esse aço é normatizado. Eu não sei como que é em relação à indústria de perfil, vou confessar que eu nunca fui a fundo nessa situação, mas algumas indústrias que vendem o perfil, até onde eu ouvi informações, né, eles só dobram o aço, né? O aço já vem meio que pré-cortado Todos. ali e eles só dobram, né? Eles não fabricam o aço. A Então, indústria de construção a seco, como é que funciona? Vem em bobinas, Isso. depois exato, essa bobina ela é cortada no tamanho e, E depois dobrada. passa para dobrar. Exato. Então Né? você tem que... Não é quem dobrou, né? É da onde ele... É a origem do aço. A origem do aço. Na É a verdade, origem do quem aço. dobrou, ele é responsável pelo que ele está vendendo, Sim. mas o que tu tem que fiscalizar é a origem do aço. Interessante, é verdade. Isso é bacana. É basicamente bem parecido com isso aí que tá aparecendo aí na tela, né? Bem que ali, pelo que eu tô vendo, é USB, né? É aqui da Helva Plaque, Da conhece? Revaplac? Não. Não conhece? Não, compensados. É painel estrutural também, ele tem compensado. Painel estrutural, Uhum. eles são concorrentes direto do outro fabricante, que eu não vou falar o nome porque eles são meus patrocinadores. Tá E o certo. produto, sim, é superior. Eu vou apresentar vocês, o Rafael para vocês. Legal. É um Ah, produto legal, excelente. Legal. Excelente, excelente, É, excelente. acho que eu sei talvez eu sei qual que é o Rafael que você tá falando. mas Conhece? Talvez sim. Mas depois a gente Ele conversa. é da região ali. Então é o mesmo. Gente finíssima. Muito gente bom fini- ele. Muito bom ele. Gente é. finíssima. Até ele tem outra empresa fora a Helva Plaque aí que a gente também tá fazendo umas parcerias bem legais. Legal. Legal. Acho que Legal. eu sei quem você tá falando. Mas é bacana. E, assim, em relação também à questão do drywall, uma curiosidade que eu percebi muito em relação à indústria convencional, né? Assentamento com cerâmico, por exemplo. Eu não sei como que é, o Eixélio só trabalhou também com drywall. Hoje você atua só com drywall? Ou Sou você tá hoje só drywall, né? hoje só construção a seco. Eu Hoje só tive atuação, até hoje tem a sua atuação nos dois. Cara, o meu volume de reclamações e patologias de drywall, ele é muito, muito menor em relação a... Foi o que a gente os estava outros comentando um tipos. pouquinho antes do ar. Porque o pessoal que instala drywall, na maioria das vezes, ele é um pessoal especializado em drywall, né? É uma indústria que estuda sobre e faz. E às vezes na construção convencional, não. Às vezes é o cara o tal do faz tudo, né? O pedreiro, ele vai lá, ele instala a cerâmica, ele faz a parede, levanta ele a faz o parede. telhado. Às vezes ele faz a casa inteira, né? Faz a elétrica, Faz a casa elétrica, hidráulica. Então, assim, eu costumo falar bastante uma analogia que eu ouvi, acho bem interessante, que é a história do pato. Conhece a história do pato? Acho que não. O pato, ele nada, ele voa e ele corre. Mas ele não faz nenhum dos três direito, né? Porque um passarinho voa melhor que ele, um peixe nada melhor que ele e uma onça corre melhor que ele. Então, é lógico que tem que ter um conhecimento em tudo, mas você se especializar em alguma coisa, fazer com excelência aquilo, vai trazer um resultado muito melhor, sem dúvida. Que é o que te faz se destacar, na verdade, né? Exato. É Sim, quando tu é exatamente. especialista naquilo. Tu começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tu entende um pouco de tudo, mas não é porque eu tava especialista em nada. Exatamente. Você acaba fazendo tudo, mas tudo de mau jeito, né? Tudo... É o pato, né? É o pato. famoso tudo pato. de mau jeito. Tudo de mau jeito. E até dentro daquilo que a gente estava comentando aqui até um pouquinho antes de entrar no ar, né? Dentro da Sangoban também a gente tem meio que essa divisão, né? Tem a venda técnica, tem o varejo. Sabe Tem que já veio outra pessoa aqui da Sagoban. Foi O Shazam. O Shazam. O Shazam Shazam, já teve aqui. grande Shazam. Shazam. Grande Shazam. Ele teve aí. Já Legal, teve o aqui. Shazam é gente boa. O Shazam Eu eu já assisti. conheço ele eu tô 20 anos na Forrotec, Esse 20 é anos outro eu que conheço ele. deve ter sofrido bastante bullying, né? Na escola. Shazam. Né? Shazam, deve Ainda ter bem sido que- complicado. Pô, isso, Cara, eu vou falar pra você. eu acho que isso deve ser um critério de contratação da Sagoban, né? Talvez. Eu já vi alguns nomes aí Ah, que, meu nome é Fernando Silva, tá desqualificado. Não, Teu nome é muito normal pra estar aqui, você não tá Cara, qualificado. eu vou falar pra você assim, o meu contato com o José, até um abraço pra ele aí, é pouco, né? Mas eu já conversei com ele ali algumas vezes. A primeira vez que eu conversei com o Shazam, eu fiquei perguntando, "Pô, será que isso aqui é realmente apelido? É É o o nome. nome. E o meu sobrinho, agora ele tá com 7 anos, mas na época ele tinha 5, ele tava do meu lado, né? Tava do meu lado. Ele falou pô, ué, você vai... Ô tio, você vai conversar com o cara da Marvel, da DC? Falei, porque saiu o filme, né, do Saiu, foi bem na Shazam e época. tal. e foi bem na época. Mas assim, abraço pro Shazam aí, viu, Shazam? Tu imagina Shazam, vocês boa. 3 juntos se apresentando. Complicado, hein? Complicado. Eu podia te chamar mais pelo mínimo uns 4 aqui. Prazer, eu que sou o podia. Estoco, prazer, eu sou o Whey, O prazer, eu Whey, sou o o Shazam.
Ponto, vamos Imagina. formar a Liga da Justiça. É complicado. Esquadrão. Na empresa já tem, né? O esquadrão anti-umidade, né? Vamos criar o outro Não, esquadrão. essa é a né? obra que a gente acompanhou ali, né? Do lado aqui, né? Essa é a obra Frente Mar ali Frente do hotel. Mar, né? É, do hotel Blue Sea, do meu amigo Blue Sea. Antônio. Puta, legal. O hotel tá lindo lá. Tá eu, quase eu, pronto. eu não passei mais perto. Amanhã eu vou tentar em Itapema. Isso já não existe mais, já pele de vidro já tá instalado. Aqui é uma clínica que a gente fez também. Eu vejo muito forte aqui, assim, a Santa Catarina tá bem difundido o drywall, né? Grandes construtoras aí Tá. têm utilizado bem bastante, né? Em difundido. balneário ali. É legal. A gente já estava comentando aqui também, só recapitulando um pouquinho sobre as patologias, né? Onde o pessoal... Vamos entrar nesse assunto É, mesmo? vamos entrar nesse assunto aqui cara, mais Esse um pouquinho. assunto aí Mais um pouquinho. vai aqui. render algumas Mas horas. isso é bom porque a gente só fala do sistema aqui e a gente só fala das partes boas. Partes é bom boas, o pessoal exato. entender o que acontece de errado. Isso Mas é legal. assim, posso dizer para você, erro vai acontecer em qualquer tipo de sistema de a pessoa executar de forma Sempre, errônea. Sempre. Seja na alvenaria, seja na construção a seco, seja no steel, no drywall. Cara, se a pessoa não consultar o fabricante ali, vou trabalhar com uma massa que eu nunca vi na vida. Será que essa massa pode colocar água? Qual que é a quantidade de água que eu posso colocar nessa massa? A pessoa não tem o dom ali de pegar a embalagem, dar uma olhadinha, ler, Perder 5 minutos, né? ler cinco, Eu costumo exatamente. fazer uma brincadeira, igual aquela brincadeira que eu fiz no começo, né? Por favor, quem tá assistindo, não levem pro lado ofensivo, tá? É só uma brincadeira. Mas eu digo bastante que, cara, se o pessoal soubesse ler, provavelmente a gente perdia o emprego. Porque tudo que a gente fala, todas as informações que a gente passa, tá no manual técnico, tá no boletim. vídeo, tá no, sabe? Mas não é só ler, é ler, E interpretar. entender e executar, né? Eu saber acho que interpretar também. o ler é uma coisa e o executar é outra. outra, né? Então tem realmente essa diferença, mas realmente é uma coisa que muitas vezes o pessoal, queria saber tal coisa, Fernando, tal. Não, legal, só me dá um minutinho aí. Aí eu pego o boletim técnico do produto, acho a informação que ele precisa, não é tal. De vez em quando você só manda um print pra pessoa. E às né? vezes o pessoal, nossa, mas você entende mesmo, você é bom mesmo. Cara, eu E só assim li como o boletim. grupo tem vários produtos, tu não entende 100% de todos. Às vezes tu nem entende o que ele tá falando. Tu vai lá, imprime, lê e passa por ele o que tu leu, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas hoje dentro da Quartzolite a gente tá falando aí acho que em torno de 8 mil produtos. É mais de 1000 produtos. Então, Só você da imagina- Quartzolite. né? Só da Só Quartzolite. é Aí muita você pega o cara coisa. saber disso tudo, o cara não vai saber. Não, o cara não, vai tem que ser saber. uma enciclopédia. Então a Tem que ser consulta E até Quem por acha isso que a eu gente tava não comentando- consulta nada tá enganado, a gente consulta e muito. E até por isso que a gente tava comentando aqui, né? Dentro da Sangoban eu gosto também porque é bem dividido, né? Essa área. Tem o pessoal ali de construção convencional, de quartzolite. Eu entro também com construção a seco na área de brasilite, mas o quê? É nas placas cimentícias. Eu não vou responder ali por, de repente, tem o caso de Telha de telha, fibrocimento, de né? fibrocimento. Tu já... Entendeu? Eu já saio um pouquinho. Então, dentro da Sangoban tem essa divisão que eu acho muito legal, sabe? O técnico ali não entra na casa de outro, sabe? Sem pedir, sem rola. antes pedir permissão. Sabe? Rola. tem... Então, até de vez em quando rola isso. Mas você atendeu um caso, cara, e você sabia atender esse caso? Fala, não sou, mas porque eu atendi. Porque o coordenador, o supervisor me pediu, mas, cara, eu ia entrar em contato com você para pegar mais informações ali e tudo mais, fazer um parecer. E o atender caso, né, pegando a questão de patologia, é um trabalho tipo CSI. Literalmente CSI. Não sei a galera que é mais das antigas aí. Não sei se CSI é tão antigo assim, né? Lembra do Não, CSI? não é tão antigo, não, velho. Não, né? Não. Passa. CSI, então, assim, é você chegar na cena do crime e você tentar descobrir o que aconteceu ali. E em alguns casos é difícil, por exemplo, agora eu vou voltar para aqui para as raízes da quartzolite, né? Mas, sei lá, você pegou ali um grout, fez a aplicação de um grout e esse grout está esfarelando, né? Começou a perder resistência mecânica. E existe uma dosagem, um fator água, cimento e aditivos para esse grout, né? E se a pessoa colocar mais água ou menos água, isso vai alterar a proporção, você pode ter problema. Como que você vai chegar na obra, olhar um grout que está esfarelando e identificar se o cara colocou mais, menos água, se ele misturou alguma outra coisa? Então é CSI. Em alguns casos é difícil você conseguir identificar o que realmente foi a causa do problema. Então, Não, mas até dentro da construção a seco também, né? Muitas das vezes a gente vai atender um caso, tá dando trinca, mas a casa já tá pintada. Como é que você vai saber qual que foi o erro? A gente falou, o perfil pode ser um problema, ele tá oculto ali dentro. Tá oculto, pois é. exatamente. Exatamente. É difícil. Tá dando uma trinca, mas foi até algo que aconteceu recentemente comigo, né?
tá dando uma trinca, mas até eu descobrir que todas as placas estavam alinhadas ali no mesmo sentido e não foi feita a amarração. E outro caso também, a placa estava grudada embaixo, não deixaram aquela dilatação de 1 centímetro justamente por conta que o piso vai trabalhar. Entendeu? O que aconteceu? Grudou a placa em cima, grudou a placa embaixo e começou a trincar bem no meio. Trabalhou, trincou. Trabalhou, trincou. Eu tive um caso, cara, muito também bem difícil de lidar. A empresa ela tem algumas linhas de impermeabilizantes para fundações, né? Onde é aplicado um produto, na sua grande maioria, de emulsão asfáltica. Na viga baldrame, né, a parte terra de construção, principalmente residência, né? E aí um cliente ele me reclamou que estava tendo umidade no rodapé, né? Que tava... E aí, cara, como que você vai saber como que ele executou na hora da obra? Se ele realmente utilizou o produto no baldrame, quantas demãos ele passou, Cara, se ele não diluiu, como você vai quebrar? Isso eu quero saber porque eu mudei para uma casa agora aqui e minha casa tá acontecendo isso. Então, no caso de Ferreira, espeto de pau, né? É complicado isso. Mas então é um caso que realmente você não tem como... Eu vou quebrar a casa do cara até chegar na estrutura para saber se ele aplicou. Então, assim, é difícil muitas vezes a gente ter esse problema. Mas o que eu digo pra galera é o seguinte, se eu fizer errado, vai dar certo? Cara, eu não sei. Pode ser que dê certo. Eu já vi vários casos de pessoa que faz errado e dá certo. Mas é uma outra... Mas é por sua conta, né? Sorte, é uma né? comparação que eu gosto de fazer. É sorte. Né? É sorte, é jogar a moeda e ver se vai dar cara ou coroa. Por exemplo, a hora que nós estávamos vindo pra cá, a gente estava meio atrasado, né, em relação ao horário, trânsito e tal. E a gente acabou furando, né, um sinal vermelho ali e tal. É brincadeira, tá? A gente não furou nenhum sinal vermelho. É só uma interação. E, cara, a gente furou o sinal vermelho e a gente não bateu o carro. A gente tá aqui conversando contigo, não deu problema nenhum. Mas correu risco. Mas você correu risco. E aí você tem que pensar o seguinte... Isso gerar um problema que é o quê? A multa, que é a mesma coisa. Exato. E você tem que pensar o seguinte... Aonde eu furei esse sinaleiro? Porque se eu furei o sinaleiro num bairro sem movimento, numa rua que não é movimentada, às 11h30 da noite, a minha chance de ter um acidente é muito pequena, realmente. Mas se eu furei o sinaleiro numa avenida movimentada às 6 horas da tarde, a minha chance de ter problema é muito maior. Muito grande. E outra, toda vez que eu sair de casa, eu furar o sinaleiro, a minha chance de bater também é maior. Então, quanto mais eu erro, mais chance eu tenho de ter problema. Não significa que eu errei que eu vou ter o problema de fato, mas o meu risco é maior. E depende de como eu erro. Quanto mais eu acelero na curva, maior a chance de eu perder a estabilidade e causar um problema. Então, e a gente tem que aprender que a gente tem que parar com o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro O sistema só o brasileiro tem realmente. Lá fora, eles seguem o sistema. A gente tem que seguir aqui também. Exato. Foi aquilo que eu estava comentando. Cara, é um sistema industrializado. Não tem outra forma de fazer. Não tem. Não tem outra forma de fazer. Da mesma forma que um fulano aqui no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina vai fazer, tem que ser da mesma forma que uma pessoa em Minas, em São Paulo, em Mato Grosso vai fazer. Não tem outra forma. Sabe? A fixação de guia tem que ser da mesma forma. Colocar a banda acústica tem que ser da mesma forma. Até o distanciamento dos parafusos tem que ser o mesmo. Cara, não vai mudar. Travamento é uma de norma, chapas né? Ali, é uma norma. É norma. Não tem jeito, né? É norma. Então, assim, é algo também que eu gosto bastante. Que aí diferencia um pouco também da construção convencional. Eu tô chutando aqui a construção convencional, pessoal, mas eu gosto também, viu? Da construção convencional ali. Daqui a pouco vai ter uma rixa aqui. Daqui a pouco o meu WhatsApp bomba ali, um pouco fora ao ar. Tá falando mal com você aí. Construção convencional. Construção convencional. É que, na verdade, a gente tá falando de tecnologia. Eu acho que a construção convencional atendeu por muito tempo, né? E eu acho que ainda vai continuar atendendo. Porque assim, eu não vejo uma pessoa construindo um yacht house sem usar um concreto. Eu acho que a gente pode trabalhar numa linha de pensamento da seguinte forma. Um complemento, talvez. Faz o esqueleto, hein? Eu entendo que o steel frame, vou falar do steel frame, né? Uhum. Que o steel frame é um produto superior à alvenaria. Sim, com certeza. Então é a mesma coisa que tu comprar um Palio, ele atende. Mas tu andar com uma BMW, ele atende muito mais. Muito mais. Então, uma casa com sistema convencional atende, mas quando tu tem uma casa feita dentro das normas, com tudo que tu tem direito de ter com qualidade, tu tá andando numa BMW. Exato. Quando tu constrói em light steel frame. Cara, eu tenho uma visão sobre isso, assim, que talvez seja um pouco do que acontece no mercado, né? Hoje em dia eu acho que nem tanto. Hoje em dia eu acho que o drywall, o pessoal já perdeu bastante esse preconceito, né? Não, o drywall acabou já. Mas teve muito, né? Mas teve muito. Mas existem os mitos ainda, né? Porque assim, eu acho engraçado quando uma pessoa vai comprar uma casa, às vezes o cara chega lá e, né, bate aqui e tal, a parede tá oca. Aí o cara fala assim, cara, essa parede tá oca. Não vou comprar a casa porque a parede tá oca. Cara, tu vai andar na tua casa,
fazendo isso aqui. Ninguém faz. Não faz sentido. Ou às vezes o pessoal, mas a placa ST lá aguenta só 15 quilos no parafuso. Cara, o que você vai pendurar na tua sala que pesa mais do que 15 quilos? Então, às vezes o pessoal tem uma ideia de que precisa de um negócio muito... Mirabolante, mas às vezes, né? E tem muita gente é só que tu pensar, vou botar que tu vai pendurar alguma coisa que pese 30 quilos. Tu tem uma placa convencional de drywall normal. Sim, Tu tem que ter um reforço ali. exato. Sim. Agora, se tu vai fazer em alvenaria, a bucha também não vai fixar no tijolo, a não ser que tu pegue ali uma coluna. Ou... Senão ela não vai fixar. Não vai fixar, depende, né? Na hora, talvez ela fixe, mas 2, 3, 4, 5 dias depois ela começa a soltar. Você vai colocar também... uma televisão mais pesada, que nas televisões de antigamente. Hoje as televisões estão peso de um papel desse. Antigamente a televisão de mas- tubo de 29 polegadas mas era você uma vai- tonelada, A né? TV hoje dá pra colar até com dupla face já. A televisão fininha, né? Você LED, pega 4 LCD. cantos ali, né? Tu cola Pronto, até com ali. dupla face. Tudo muito mais simples. Então, é o que eu digo, o mundo modernizou. As coisas Modernizou. são diferentes. Então, não fale a gente ficar nessa. Eu já falei várias vezes aqui no programa sobre tecnologia. A tecnologia demorou muito a se desenvolver na construção seca, mas ela aconteceu agora. Mas aconteceu. E Tá agora- tendo Aqui no virada de Brasil, chave. né? Porque lá Aqui no fora... Brasil. isso Brasil. já- Mas agora que ela aconteceu, isso vai ser muito rápido. Vai. Cada dia que passar já vai ter coisa nova, vai ter produto diferente, Você técnicas pega hoje, novas. grandes construtoras no Brasil já aderiram ao steel frame, ao drywall e não quer sair mais, né? Difícil. Não sai. Voltar Não sai, atrás, não né? sai. Não volta, sai. não Fez volta, uma mas- obra, não sai mais. É Não tipo sai tu andar mais. com o Palio, depois andar com a BMW. Quero ver depois tu voltar pro Palio. Não volta. Porque enquanto você não andou de BMW, o Palio tava bom pra ti. Agora, eu tô falando pra ti, né? Parece que eu ficou meio gaúcho, meio Catarina, né? E é Paraná. E eu sou paranaense, né? Por incrível que pareça, né? Então, mas é a mesma coisa. Depois que você conhece, só se sabe o que é bom quando você conhece o que é ruim, né? Então, e vice-versa. Então, Que nem tá comentando, hoje tem várias tecnologias, cara, que te auxiliam muito a você construir sua casa. Tem. Você tem placas hoje que não precisa mais do... E a gente está Super falando aqui de construção a seco, muito de light steel frame, mas existem outros sistemas construtivos. Sim, Né? sim. Tem no mercado. Eu já vi vários, assim, que eu nunca tinha nem ideia, assim... A única diferença que eu vejo é que eles não são consolidados ainda, mas tem muita É. coisa legal. Tem. Eu vi uma vez que era bem interessante para fechamento de barracão, que eram 2 camadas de PVC e no meio era poliuretano expandido, se eu não me engano. E eram placas que você fazia vedações externas ali e tal. Então eu realmente nunca tinha visto, mas existem Tem muita sistemas, coisa, né? Tem muita Muita coisa. A A gente gente tá está falando de comentando steel, que eles não mas- estão consolidados ainda no mercado, que nem a construção a seco, né? Mas, Né? mas muito legal. E na construção as coisas acontecem também muito de boca a boca, né? Então, por isso que a gente bate muito na tecla de se executar da forma correta, porque muitas vezes a pessoa ele tem lá a casa dele, ele faz uma obra de drywall e essa pessoa que executou especificamente, ela fez de forma incorreta. E aí ele não teve o desempenho que ele teria que ter ou que ele esperava que fosse ter. E aí, se uma pessoa chega pra ele e comenta, fala, eu vou fazer um procedimento lá, vou fazer um drywall lá na minha casa. A pessoa fala, cara, não faz isso porque eu fiz a minha casa e não ficou bom. Mas não é porque o sistema é ruim, é porque aquele sistema específico talvez foi executado da forma que não deveria. Aí você demoniza o drywall todo, né? Drywall não presta. Não é assim que funciona. Que eu ouço muito em construtora é sobre o efeito canelado. Eu falo para eles, é uma execução. Uma execução. Você vê aquelas ondulações aparecendo, tudo. Uma Aquilo ali é a minha execução. execução. Não tem... Tu vai nessas obras de drywall, 90% eles não passam selador ali. Que é o grande agravante para ter esse efeito canelado. E principalmente quando a luz bate ali na placa, né? Às vezes tem a luz. Tem a luz. O que eu sempre comento assim nos treinamentos, cara, tenta montar o possível ali a placa no sentido oposto do sol. Porque se tiver algum erro de instalação, alguma coisa Maqueia. do tipo, maqueia. Às vezes nem erro, né? Às Maqueia. vezes é uma... Sei lá, porque a gente sabe que obra também é um pouco complicado, né? Você tem que fazer algumas adaptações ali. Tem. Então, às vezes acontece. Não tô dizendo que é pra ser feito, que é correto. Tem que fazer, mas não pode. Às vezes é necessário, enfim. Mas pode acontecer, às vezes, não por erro de, eu errei porque eu quis, ou porque eu não conheço, mas às vezes na obra demanda que isso seja... Não adianta Desse ser jeito. hipócrita, nem tudo vai ser exatamente como está. 100%. A gente sabe que tem que ter ali Tem, cada obra Né? acho que tem uma adequação. Não adianta você falar. Tem uma adequação. Tem adequação. Tem. A Tem ideia é uma você adequação. andar o mais próximo do Da correto norma, das para que recomendações. você tenha respaldo se houver um problema, mas que acima de tudo nem haja esse problema. Por exemplo, o parafuso, ele tem um distanciamento. Se tu deixar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Não é algo Desde que não fuja da regra. Exatamente. É. Se a gente está comentando aqui, naquelas viradas de janela, né?
vão de porta e janela. Ah, O que a norma fala? Aproximadamente 20. É. Tem obra que eu chego... Mas e se eu fizer cara, com que tá 19? 10, com 8, se eu fizer com 19? Cara, 19 é aproximadamente 20. A norma pede 20. 20. A gente sabe que com 10, a gente pode falar que funciona também. Mas a norma pede 20. Vamos fazer com 20. Porque qual que é a diferença entre você cortar com 10 ou com 20? Mas sabe por que é bom eles saberem do seguinte? O que vai acontecer? A norma é 20. Eu fiz com 10. Deu uma patologia que não tem nada a ver com isso ali. Vai ser condenado o sistema porque ele não está com 20. É algo que são coisas que a gente aponta ali nas visitas técnicas. Como que eu vou saber se isso não é isso aqui que causou essa trinca? Que às vezes não foi. Não foi mas tendo aquilo ali, como é que eu vou já saber? É um agravante. É um agravante. Já é um agravante. Então, exatamente. É você encontrar uma arma na cena do crime, né? Como é que você vai saber que não foi aquela? Por mais que não tenha sido aquela, mas ela tá na cena. Ela tá lá. Ela tá lá. Então... Porque até então a indústria tem que provar que ela não é culpada, que isso já está dentro da norma. Exato. Agora, quando tem algo fora da norma, bom, tu vai ter que provar por que tá certo agora, né? Exatamente. O nosso trabalho é complicado porque, assim, nem sempre é possível, né? Igual eu falei. Mas você tem um problema, né? E você tem a indústria. Então, nosso trabalho é um intermediador. Então, a partir do momento que a gente está aqui no meio, a gente tem duas opções. Que eu volto a dizer, nem sempre é possível. Mas ou eu provo para a empresa que o cara fez certo e o produto realmente não funcionou, a gente tem que, né? Ou eu provo para o cliente que o fato dele não ter feito certo... Causou então é um... E o grande problema que eu acho que vocês devem sofrer muito é que quando vocês provam que o cliente está errado, ele geralmente não aceita, né? Não. Eu vou te falar uma coisa que é o slogan, geralmente em reclamações, né? Eu faço isso há 20 anos e nunca deu problema. Esse é... Por exemplo, deu problema... O famoso eu acho que é dessa forma, né? Esse eu acho... Eu contrato um montador e às vezes tem uns montadores que vão lá e fazem fora de norma de, cara, tá errado. Não, mas eu faço isso há 20 anos. E nunca deu problema. Aí eu falo pra ele, faz 20 anos errado. Aí tu fala assim pra ele, eu furei o sinal vermelho na hora que eu tava vindo aqui e não bati o carro. Tu faz 20 anos errado, então vamos fazer dentro da norma. A gente não aceita lá nada fora de norma. E aí, novamente, é aquele assunto que a gente comentou. Se você fez dentro da norma e teve um problema, você tem um respaldo. A gente tem um funcionário, na verdade são mais de um, né? Mas são 6 funcionários, que a gente chama de fiscal de obra. Eles estão 24 horas na rua cuidando das nossas obras, cuidando de qualidade. Fiscalizando se a viradinha tá com 20, se o espaçamento dos parafusos tá cada 20, o perfil tá de eixo às 60. Vezes, não sei se isso já aconteceu com o Eixer, comigo já aconteceu algumas vezes, né? Às vezes, cara, isso é assunto até delicado, mas vamos lá. Você tem uma construtora e essa construtora ela contratou uma equipe para executar o drywall, certo? E nós temos a relação, muitas vezes, com a construtora. A construtora é o nosso cliente, porque ela comprou material, mas a mão de obra é uma mão de obra terceirizada. É um terceiro, né? Isso, é um terceiro. E às vezes a construtora fala, eu queria que você viesse aqui na obra e desse uma olhada, por exemplo, na instalação do drywall e me dissesse se a mão de obra está executando correto. Pensa na situação. A briga, né? A gente chega, o pessoal já dá aquela olhada, aí você vai olhando, é tipo sabe, a gente tenta... sempre tratar da melhor forma possível, né? Pra ser amigável, né? Pra ser amigável. Ninguém tá ali pra caçar briga, né? A gente tá ali pra fazer o nosso trabalho. Muita gente fica chateada, né? Porque você veio aqui só pra ver defeito. Cara... todo o treinamento que às eu faço, vezes que eu faço, somente startup de obras, cara, eu sempre falo, cara, eu não sou inimigo de vocês. A gente não é inimigo do instalador, que até por conta daquilo que a gente estava comentando aqui no início. A gente não vai assinar RT e nem é responsável pela obra, né? A gente tá aqui para orientar vocês para que não causem patologia lá na frente, né? Para não ter, de repente, uma trinca ou até algo pior. E se der algum problema, vocês vão estar reservados. Vão estar reservados. Exatamente. Então, assim, a gente tenta aqui meio que intermediar com a construtora e os instaladores, né? Para que todos ali... Não é fácil, viu? Não é fácil. Vou ser sincera, muitas vezes a gente passa algumas situações assim de... Eita, caramba. Não, tem instalador que vê a gente chegando na obra, lá vem o cara para achar erro no nosso problema. Ou quando é uma reclamação, né? Nosso quando é uma reclamação, às vezes você chega na reclamação e descobre, né, a fonte da patologia, né? Fala, isso aqui aconteceu por causa disso. Tá, beleza. Às vezes o contratante, né, a construtora, tá, por que minha parede trincou? Tua parede trincou aqui porque o cara usou, sei lá, uma massa corrida para fazer a junta. Então, peraí só um pouquinho. Aí ele liga pro instalador, né? Falou, ô, João, vem aqui que o cara aqui da indústria tá dizendo aqui que a culpa é tua. Né? Aí o cara já chega lá daquele jeito, né? Querendo enfiar um parafuso. Vem resolver aqui que o problema é teu. O problema é teu. O cara falou aqui que você que fez...
E eu vou descontar Aí- o material de ti. Não, Então, mas assim, assim, cara, não. mas quem que foi? Foi o Estocco, foi Foi o o Estocco. Eixer. Passa o contato dele aí que eu vou conversar com ele. Ah, não, já aconteceu comigo do cara falar assim, não, espera aqui na obra que o instalador falou que ele tá vindo aqui pra conversar com você. Já. Então, assim, é isso que eu queria passar também. Isso, cara, a gente não é inimigo de ninguém. A gente não Não. quer. Não é. A gente Mas, tá pra infelizmente, orientar. muitas vezes a gente precisa fazer o nosso trabalho e às vezes o trabalho é você apontar uma falha, infelizmente. Mas não no sentido de dizer você é culpado. É no sentido de dizer esse problema aconteceu por esse... Quem é culpado? E, embora seja um trabalho delicado, ele é um trabalho importante Importante. para mostrar que sim, o sistema funciona e se tem uma patologia, foi algum problema Foi ali alguma- durante a execução, né? Foi. Nem sempre. Não. Pode se ocorrer, né? Igual eu disse, ninguém é perfeito. Às vezes acontece, né? É difícil, vou ser sincero, é difícil. A maioria, por exemplo, assim, em relação a reclamações, a maioria das reclamações que às vezes a gente negocia, muitas vezes não é porque a gente achou o defeito no produto, mas sim porque a gente não conseguiu... Identificar o problema. Às vezes até identifica, mas você não tem evidência. E aí isso judicialmente talvez pese. Mas assim, a gente é meio bom, né? Às vezes a gente vai a fundo e encontra. Encontra. Assim, É que se não a- tiver nada, não tem o que encontrar. Agora, se que tiver uma a coisinha... experiência também, né? Vocês estão o dia inteiro procurando, caçando problema. Exato. Então, quando chega na obra, tu olha assim e diz, putz, isso aqui Você já já é sabe. isso aqui, eu já sei o que é. Você Hoje em chega, dia olha pra até nem parede, você já tanto. sabe onde que tá o defeito, né? Fala, pô, tá aqui, ó. Gostaríamos que fosse assim. Hoje não é. Eu acho que não... Assim, falando por mim, né? O tempo que eu gasto dando treinamento e acompanhando a obra versus o tempo que eu trabalho resolvendo reclamação, eu diria que, sei lá, talvez seja um 80-20, certo? Mas assim, tem locais que não, depende da região. Então a gente sempre trabalha para que seja o máximo de tempo gasto com instrução e acompanhamento, enfim, e o deixa eu fazer mínimo com reclamação. Uma pergunta bem técnica, tá? Eu não gosto de utilizar fita telada. Uhum, Ainda não é normatizada, estão normatizando, né? sim, Mas eu nunca gostei e eu não gosto. Eu gosto da fita papel. Na fita de papel. certo. Né? Eu já utilizei muito, mas muito tempo atrás, fita telada, tive várias patologias, identifiquei que o problema era a fita e eu eliminei isso da Forrotec. Não utilizamos fita telada em drywall. Cara, na minha sincera opinião, por mim, você pode continuar. Assim, hoje a Saint-Gobain permite trabalhar tanto com a fita telada quanto fita de papel. Permite, né? Permite. Hoje permite. Tanto com Mas fita ainda telada, a vai fita de telada escolha. ainda não está normatizada, né? Mas se a fita telada tem que ser a da placo, né? tem que ser Tem a da que ser placa, da placa. exatamente. Tem que ser a da placa. Da Tem que ser a placa. da placa. Tem que ser a da placa. A gente mudou um pouquinho a fita telada, tem uma composição de vidro ali maior, justamente para proteger ali por conta do vapor de chuveiro, um respingo de água e por aí vai. Então hoje você tem escolha, né? Se for da placo, você pode trabalhar tanto com a fita telada ou a fita de papel. Mas aí uma opinião própria minha, eu tiro a camiseta da Saint-Gobain aqui para poder falar. Eu prefiro também a fita de papel. Sim. Eu também prefiro a fita de papel, porque eu acredito que vai dar menos trincas, é mais fácil ali de fazer a E instalação. uma pergunta, como que isso? Eu sempre utilizei o sistema. Eu comprei o perfil de um local, comprei a placa da Placo, Cara, isso comprei aí... a fita de um terceiro e o parafuso de um outro, coloquei lá, fiz tudo dentro da norma e trincou. Nós temos um nome pra isso, né, Richard? Como que é o nome? Conta aí pra gente. Frankenstein. 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 Você vai pegando um pedaço Frankenstein. de cada um e monta uma E coisa, né? Cara, assim... Bom, em relação à fita telada, né? Falando a minha parte da história. Eu acredito que... Me corrijam se eu estiver errado, até o pessoal aí que trabalha bastante com drywall, né? A gente tá sempre aberto a aprender. Mas na fita de papel, o que faz eu vejo na fita telada, pelo menos no que eu já trabalhei, a maioria dos problemas está relacionado a desplacamento, a descolamento. Descolamento. Tem bolha, tem trinca? Tem, mas a maioria está relacionada a descolamento. Por quê? Eu imagino que seja, tá? É uma análise minha, não estou dizendo que a Saint-Gobain dizia isso, tirando a camisa da Saint-Gobain, é uma análise do Fernando, que trabalha com construção civil. Gostaria de dizer o Fernando engenheiro, daqui uns anos. A fita de papel, o que faz a aderência da fita na placa é a massa. Porque você passa a massa adere na placa, você incorpora, né, essa fita numa massa e depois passa uma segunda demão. E na fita de telada, você vê que a fita ela é autoadesiva, certo? Tu já cola lá na placa. Você cola ela na placa. Então você concorda comigo que parte da aderência dessa fita vai estar relacionada É que ela cola. ao adesivo que está atrás da fita? E é um adesivo muito fraco, né? Exatamente. Então aí tem duas coisas importantes. Primeiro, qual é a força de aderência desse adesivo que está atrás dessa fita?
Você precisaria ter um controle disso. Segundo, a trama da fita. Então, se é uma fita mais fina, você vai ter mais área de massa, mas em contrapartida você vai ter menos resistência à tração, que é para que ela serve. Se você tem uma trama muito grande, uma fita muito, né, você tem pouca área de massa e você precisa confiar muito. Então, eu acho que nessa relação, por isso que a gente indica só a da Placo, porque a gente sabe que nos testes, né? a aderência do adesivo versus a área da trama da fita. E aí entra no que a gente falou de Frankenstein, porque o drywall ele é um sistema, certo? É um sistema. Então, como que a garantia da Placo trabalha, né? Tem a garantia do produto isoladamente? Até tem, mas... Até tem, não. Tem. Mas a questão é o seguinte. Quando eu digo que a parede, ela tem, sei lá, tantos de resistência a impacto de corpo mole. Como que é testado isso? Perfil da Placo, placa da Placo, massa da Placo, fita da Placo, certo? Se você coloca uma massa de outra indústria, um perfil de outra indústria, uma placa de outra indústria num sistema como um todo, esse sistema não é mais placa, é um sistema de drywall. Só que em contrapartida a gente tem a norma que diz que cada coisa tem que ter a sua característica técnica. Eu vou passar a minha visão agora, né? Do que eu entendo de tu usar um sistema Frankenstein. Um joga pro outro. Um joga pro outro. Porque assim, é um sistema. Então ele depende de todos os componentes para formar o sistema. E quando tu tem uma patologia no Frankenstein, se tiver executado da forma correta, tu tem que identificar de qual fornecedor que é o problema. Exato. E isso é muito mais difícil, porque... É bem mais difícil de você identificar. Muito mais. Deu uma trinca numa parede, né? Aí o cara fala, trincou. O que trincou? Trincou a massa. Ah, então a culpa é da massa. Aí você chama o cara lá da indústria da massa. Aí o cara da indústria da massa chega e fala assim, trincou a massa. Bom, trincou a massa porque a fita não segurou a tração. A culpa é do cara da fita. Aí você chama o cara da fita. O cara da fita fala bem assim, cara, a fita que não parafuso segurou... que tu usou? A fita não segurou a tração porque o perfil movimentou. A culpa é do perfil. Porque o cartão da placa não estava fixo. Aí o cara... A culpa é do perfil. Aí você chama o cara do perfil. Aí o cara do perfil fala... O perfil movimentou porque a placa dilatou. Aí você chama o cara da placa. Aí o cara da placa chega e fala... Resumindo, vai ter um filho sem pai. Exatamente. Você fica um ciclo ali onde vai indo um pro outro. Agora, isso é delicado de falar, né? Eu vou dar um tiro no pé, entre aspas, aqui, mas é por uma boa causa. A fita telada e a fita de papel. São casos delicados. Você tem um perfil da Placo, uma placa da Placo, uma massa para tratamento da Placo e uma fita da Placo e trincou... O problema é da placa. Não é da Placo, né? A gente vai analisar. Vai analisar. É isso que serve um pouco o nosso Gente, serviço, eu quero agradecer vocês estarem aqui. A gente já passou do tempo. Que legal. Eu ficaria tá aqui muito mais legal. 4 horas, legal. cara. É que a gente fez um modelo de programa para não passar muito de 1 hora, para não ficar muito Nossa, macio. já deu mais de 1 hora? Já passou. Nossa legal, senhora. O pessoal tá aqui legal. dizendo... Chega, cara. Meu Deus. Eu ficaria horas aqui, caramba. Que legal, que bom. Foi muito, mas estão convidados a voltar novamente. Acho que tem muito assunto, muita coisa legal pra gente vir aqui. Muita Né? coisa. O Cauê, depois isso pra ele podia ter vindo aqui também. Cauê. Pode trazer ele da próxima vez. Acho que Cauê tem tá muito convidado assunto legal. da próxima vez, viu, Cauê? Aí, ó, pelo Cauê. próprio Cleiton. Então, Fernando, muito obrigado. obrigado. Prazerzão estar aqui. Wesley, Papo mais uma legal. vez. Muito Prazerzão, obrigado. viu? Prazer ter Obrigadão vocês mesmo, aqui. viu? Muito produtivo e a gente que agradece a oportunidade, né, de poder vir aqui conversar um pouquinho. Falar um pouco da falar nossa um pouco trajetória, né? do nosso lado da história, né? Então, é legal, foi muito legal. Então, gente, Fernando e Wesley passaram um pouco do conhecimento deles aqui, de algumas histórias. Quero agradecer a todo mundo que está vendo a gente, pedir para compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço.